Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de 1000 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira metade do primeiro governo do Vargas. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei. A gente agora está numa sessão de vídeos sobre a colonização, sobre o período medieval, o Segundo Império e agora o período da República, tá bom? Então ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses assuntos caso seja do seu interesse. Se você lembrar lá do vídeo de crise da Primeira República, aconteceram as eleições de 1930, parte desses grupos que estavam relacionados à chapa perdedora não ficaram satisfeitos e por conta de um estopim, se você perdeu, clica lá no vídeo para você ir atrás, ocorreu uma revolução e um golpe de Estado basicamente. Inicia-se o governo Vargas em 1930, quando ele é aclamado presidente do governo provisório. O primeiro governo do Vargas, ele vai durar 15 anos. O primeiro governo Vargas ele é dividido em 3 partes. Essa primeira parte é chamada de governo provisório, que vai de 1930 até 34. O segundo governo, que é o constitucional, que ele vai durar de 34 até 37. E a terceira parte, que é o Estado Novo, vai de 37 até 45. Depois, anos mais tarde, o Vargas vai retornar ao poder em 1950, já eleito democraticamente em outro contexto. Então, o governo provisório, quais foram as principais marcas? A primeira delas foi o afastamento das elites de São Paulo do poder. Isso vai levar a uma certa insatisfação das elites paulistas com o Getúlio, então já vai ter uma pequena inimizade nesse princípio. Depois, o Getúlio vai anular a Constituição de 1891, lembra, parte dos revoltosos, parte da galera que apoiava o Getúlio Vargas fazia parte do movimento tenentista. Então, para eles, precisava ter uma reforma generalizada. Então, dentro desse conceito, a Constituição de 1891 era um obstáculo a ser superado por esses grupos. Além disso, vai ter o fechamento do Congresso Nacional e você vai ter a substituição dos governadores pelos interventores, que seriam aliados políticos do Getúlio. Como consequência, então, o Getúlio vai começar a concentrar os seus poderes nas suas mãos e ele vai se tornar uma figura muito mais forte do que os presidentes até então, tá? E todo esse processo, o afastamento dos interesses econômicos de São Paulo, o afastamento político em relação às próprias elites aqui de São Paulo, vão acabar levando já um descontentamento em relação ao Getúlio. E um dos problemas principais vai ser a nomeação de interventores para o estado de São Paulo. Vários interventores foram nomeados pelo Getúlio, alguns não eram paulistas e todo mundo aqui em São Paulo falou, Vargas, tem que trocar esse cara aí, esse cara não conhece o nosso estado, esse cara não conhece as nossas demandas, tem que trazer um governador que seja paulista. E aí trouxeram um governador paulista, aqui não era lá muito expressivo, também não gostaram, bateram boca com o Getúlio acabou deixando. E também, somado à falta de uma política de recuperação econômica por conta do café, formou-se em São Paulo antigos militantes do Partido Liberal com antigos militantes do Partido Republicano Paulista, vão formar a Frente Única Paulista. E eles vão lançar a ideia de criar uma nova Constituição. E que o Vargas convocasse uma nova Assembleia Constituinte e que os constituintes ficassem responsáveis por trazer a renovação que os revolucionários de 30 queriam, ou que os golpistas de 30 queriam, e as demandas liberais democráticas. Isso vai começar a ter uma ebulição popular muito forte, tem uma série de manifestações, e uma dessas manifestações vai ter a morte de 4 estudantes no dia da manifestação, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Eles vão falecer por conta de confrontos com a polícia, e esse vai ser o estopim no dia 9 de julho para iniciar a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Então, começou uma série de campanhas para as pessoas doarem os seus artigos, leilões de obras raras para obtenção de dinheiro, e também os paulistas estavam otimistas porque, teoricamente, eles teriam apoio no Mato Grosso e também teriam apoio em Minas Gerais. Eles estavam otimistas que eles não lutariam contra a ditadura do Getúlio sozinhos. Então, pressionados muito por aquele lema de São Paulo é a locomotiva do país e que nós puxamos os outros vagões nas nossas costas, nós precisamos lutar contra o Getúlio e toda essa falta de democracia que a gente tem. Na verdade, eles estavam lutando por uma substituição de poder, obviamente.
Os estados que iriam apoiar o movimento revolucionário de São Paulo não entraram no jogo. São Paulo ficou isolada com o envio da Marinha para o Porto de Santos, então o movimento constitucionalista ficou isolado, então parte do equipamento de guerra que São Paulo poderia comprar fora não poderia ser acessado. O conflito vai durar aproximadamente 3 meses, com envio de tropas pelo Vale do Paraíba, a Marinha fecha o Porto de Santos, como eu já falei, os outros estados não enviam apoio, a população de São Paulo começou a vender as suas coisas para dar apoio à causa constitucionalista e tudo mais. Só que no fim das contas, não tinha abastecimento, não tinha recursos, não tinha nada. E a Revolução Constitucionalista vai ser sufocada em outubro daquele ano, de 1932, e é assinado um acordo de paz. Só que o Getúlio, já pensando, ele no ano seguinte, no início do ano seguinte, ele convoca a Assembleia Constituinte. O miserável é um gênio! O cara é esperto, certo? No sentido de que, se os caras estão reclamando disso, vamos dar a demanda dos caras para eles não encherem mais o meu saco. Então, com isso, você tem uma Assembleia Constituinte convocada no ano seguinte, e os paulistas passam a levantar a bandeira do seguinte: olha, nós tivemos uma derrota militar, mas nós conseguimos uma vitória moral. Os nossos anseios foram atendidos. A Constituição só foi promulgada em 1934 e não teve muita confusão aí nesse meio do caminho, mas a Constituição de 34 trouxe alguns elementos diferentes do que você tinha colocado até então. Estabeleceu-se a jornada de 8 horas. Estabeleceu-se também na Constituição de 34 o salário mínimo. Pela primeira vez na história se estabeleceu o salário mínimo. Regulamentou-se o trabalho feminino e o trabalho infantil. E ao mesmo tempo também garantiu o acesso das mulheres pela primeira vez na história a participar das eleições e participar como candidatas, não só votar, mas serem candidatas. Estabeleceu-se o voto secreto, estabeleceu-se a justiça eleitoral e como consequência de todo esse processo, para assegurar uma transição ou para impedir que acontecessem outras confusões, o Getúlio Vargas vai ser eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte, o presidente. E durante o período constitucional você vai ter a divisão entre dois grupos ideologicamente opostos. O primeiro deles vai ser a Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932 pelo jornalista e escritor Plínio Salgado. O Plínio Salgado, ele era de cunho conservador, ele acreditava nos princípios ultranacionalistas, e também acreditava que tinha que se buscar a cultura nacional e priorizar as coisas da nação. Eles vão ter um lema que se chama Deus, Pátria e Família. Eles tinham bases muito parecidas com o fascismo italiano, com o nazismo na Alemanha. Eles eram todos uniformizados, então eles eram os camisas verdes, e eles tinham no seu braço o símbolo sigma. E além disso, eles apoiavam o uso da violência contra os seus opositores, eles não apoiavam o movimento democrático, e eles, de certa forma, apoiavam o Vargas com a ideia da centralização, o culto ao chefe da nação e tudo mais. E a Ação Integralista Brasileira vai ser muito forte, ela vai se espalhar por vários estados. E no outro espectro ideológico, na esquerda, você tinha a ANL, Aliança Nacional Libertadora, vai ser fundada em 1935 pelo Luiz Carlos Prestes. Sim, o mesmo que fez a Coluna Prestes, só que agora ele já tem uma visão mais comunista, ele é comunista nesse momento. Essa vai ser uma proposta de caráter comunista, de propor a mudança, a coletividade e tudo mais, e também propor o antifascismo, o combate ao fascismo. O pessoal da ANL acreditava que você devia formar um governo que priorizasse a reforma agrária, que garantisse proteção às pequenas e médias propriedades, a nacionalização de bancos e empresas e a suspensão da dívida externa. Alguns desses líderes, no ano de 35, vão iniciar um movimento armado, uma insurreição, que ficou conhecida como Intentona Comunista de 1935. Foi uma tentativa em vários postos do exército espalhados pelo país, iniciando-se no Rio Grande do Norte. Eles vão sublevar seus quartéis para tentar tomar o poder. Se espalhou também pelo Rio de Janeiro, pelo Recife, só que eles foram reprimidos pelas forças leais ao governo federal. As suas principais lideranças foram presas
pelo governo Vargas, e por conta dessa tentativa de golpe de Estado, a ANL vai acabar sendo tornada ilegal. Basicamente é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aí embaixo e compartilha com seus amigos, tá bom? Muito obrigado que você assistiu até aqui, fiquem bem e lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.